Versículos 4 a 8. Todos estão com o boletim? Amém. Então vamos fazer a leitura. Diz a palavra de Deus: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, congregação, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ministério de louvor. Amém. Para ler. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém. Deus seja louvado nesta manhã. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Assim como esse louvor haverá de falar aos nossos corações nesta manhã, que nós acabamos de vir de um encerramento de congresso de jovens, quando ele nos ensinou a sermos assim como Jesus. Demonstre esse amor para com seu irmão nesta manhã. Dê um abraço bem forte nele enquanto estivermos louvando, enquanto estivermos adorando ao Senhor. Louvemos ao Senhor nesta hora. Esse povo que ama a sua igreja, esse povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para os reinos
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, Nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, tua igreja te adora. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, juntos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Senhor, é teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado.
as coisas, tu és verdadeiro. Tu és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Nesse momento, vamos estar entregando nossas vidas, nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. E juntos estamos nesta união e declarando que ao Senhor eu entrego a minha vida, entrego meus bens, entrego tudo que tenho e que sou. Por isso, tudo entregarei ao Senhor. Juntos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 295 do cantor cristão, amém? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Meus irmãos, podem sentar nesse momento? Daqui a pouco as crianças virão aqui que nós vamos orar. Louvor, fica aqui. Louvor, fica aqui. Quem mais faz parte do ministério de louvor? Quem então canta, toca? Vem aqui também. Esse é o momento de oração da nossa igreja. Nós vamos orar. Eu coloquei aqui alguns motivos de oração debaixo, lá na ordem de culto. Nossa igreja, ela vai fazer 60 anos, irmãos, em novembro. E tem uma comissão que está trabalhando junto com a diretoria aí, que serão 60 anos. Mas a celebração vai ser uma bênção, uma extraordinária, algo extraordinário. Vai ser manifestação de presença de Deus mesmo. E Deus está conduzindo esses irmãos da comissão, a diretoria, para a gente fazer um evento, uma celebração de 60 anos, que possa marcar a nossa história. Então eu peço a você que nesse momento se una a alguém que não é da sua família. Porque a gente já está, o pastor gosta de separar a família, né? Não é separar, que você já ora com a sua família direto. Eu vou pedir a você que nesse momento se junta a outra família e ore pelo aniversário da igreja, para Deus nos dar direção. Nossa igreja, irmão, está passando também por um momento de transição, tá bom? Um momento de mudança. Seus irmãos se movimentando. Momento de mudança. A gente está transicionando para uma visão de igreja em células, né? Então, pode ser 3, tá bom? Pode orar com 3. Quem está 2, está vendo alguém sozinho, pode reunir com ele também. Então, nossa igreja está caminhando para a visão celular, uma igreja em células, e a gente está dando passos seguros, consolidando as coisas, seguindo os processos. Então eu peço a você para orar. Se você perceber a importância da célula, olha a foto de hoje, desse domingo, no boletim. Domingo passado tinha uma célula, a de hoje já é outra célula. Ó, é a célula do Marquinhos, né? Tá aí no boletim, né? Ore por essa visão que Deus tem dado, e a gente está desenvolvendo o processo da nossa igreja, para que a nossa igreja também viva os propósitos de Deus. Ore para a igreja viver os propósitos de Deus, que essa igreja sirva, que essa igreja adore, que essa igreja agregue, tenha comunhão, que essa igreja evangelize. Entende, irmãos? Que a gente possa viver, que essa igreja discipule, que essa igreja viva os propósitos de Deus. Ore pelo avivamento que o Senhor vai realizar. Peça a Deus, realize um avivamento na nossa igreja, nesse bairro, nessa cidade. E pela fé, ore pela colheita que nós vamos fazer. Vamos realizar uma colheita extraordinária. Ore por isso. Muitas vidas se renderão aos pés de Jesus, serão batizadas, se tornarão discípulas. Ore por isso. E
E ore por cada família, pelas famílias da igreja, para que Deus abençoe, visite. Visite cada lar com cura, com libertação, com consolo, com salvação. Abençoe esta vida que está contigo nesta hora. Abençoe. Ore pelo ministério de adoração da igreja. Que seja um ministério de adoração, não um grupo de louvor, mas um ministério, um serviço de homens e mulheres consagrados, que se ajudam mutuamente, que se disciplinam em amor. Ore pelo ministério de adoração da igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelo ministério pastoral. Ore pela visão que o Senhor tem dado ao pastor. Ore para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado. Ore pela família pastoral. Continue orando, colocando diante de Deus. Eu creio na promessa da palavra de Deus que diz: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Deus continua sendo o mesmo. E creia pela fé que nada faltará a você, que Ele já te deu tudo o que você precisa. Você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus, você tem. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Põe a mão no seu coração nessa hora. Pastor, crendo que Deus está cuidando de tudo. Ele é o seu pastor. Ele vai cuidar de você. Ele vai aquietar seu coração. Ele vai te dar paz. Quando estou abatido,
Quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Tua presença é tudo que precisamos, Senhor. Estou abatido quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Senhor é meu provedor. Minha bandeira, Ele que guerreia. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Shalom, sim, Ele é a minha paz. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Pastor, ó Senhor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Tu és o nosso pastor. E nós confiamos no teu cuidado. Conforme nós te louvamos, louvamos o teu nome pelo que tu és. O Deus provedor, Jeová Jireh. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus da provisão. Ó Deus, não permita, Senhor, faltar nada. E a nossa esperança e a nossa confiança está em Ti. Que nós vivamos a nossa vida dependente de Ti. Tu és o Senhor que guerreia por nós. Tu és o Jeová Nissi, a nossa bandeira. O Deus que guerreia em favor do Teu povo. O Deus que dá vitória ao Teu povo. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu és o Deus de paz, o Jeová Shalom. Tu nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. Nós Te louvamos por isso, Senhor, nesta manhã. E Deus, em nome de Jesus, nós também apresentamos ao Senhor as nossas orações. Ó Pai, nesta manhã, o povo do Senhor reunido, orando, clamando ao Senhor aqui neste lugar. E nós entregamos, Senhor, tudo que vamos fazer. Nós entregamos o aniversário da igreja. Nós entregamos o processo de transição da igreja para a visão celular. Nós entregamos, pedimos ao Senhor, conduza cada passo nosso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e cremos, ó Deus, que o Teu desejo para a nossa vida é que vivamos os propósitos do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, que nós venhamos viver os Teus propósitos, que possamos servir, possamos amar, adorar, que possamos fazer discípulos, que possamos, ó Pai, ganhar almas para Ti, evangelizar, que possamos agregar, batizar, comunhão, Senhor, ter comunhão, possamos viver os Teus propósitos. Ó Deus, clamamos ao Senhor pelo avivamento, queremos ver almas transformadas, vidas se rendendo a Jesus. E o Senhor usa a nossa vida neste tempo, usa a nossa vida neste tempo. Para isso, Senhor, nós nos colocamos à disposição do Senhor para este avivamento. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a colheita. Eu creio na colheita que iremos fazer. Ó Deus, eu creio, porque o Senhor já disse, os campos estão brancos para a colheita. Aleluia, nós cremos nisso, nós cremos na Tua palavra. O que nós precisamos fazer é, ó Deus, acreditar, confiar e fazer o que tem que ser feito.
Pai, visita cada família, cada lar da tua igreja. Ó Deus, visita com cura aqueles que precisam de cura. Visita com libertação aqueles que precisam de libertação. Visita, Deus, com salvação aqueles membros da nossa família que precisam ser salvos. Ó Deus, visita cada lar, Senhor. Conforme existe um louvor que diz: passa lá em casa, Senhor, passa lá em casa. Passa, Senhor, lá em casa, com cura, com libertação, com renovo, com salvação. Passa lá em casa, Senhor, passa. Ó Deus, em nome de Jesus, continue nos conduzindo, continue nos abençoando, continue aquecendo o nosso coração para fazer a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Passa lá em casa, Jesus, cura minha família, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Aleluia. Isso não estava no script, não, mas Deus fala, né? Está conectado. Quero chamar as crianças aqui. As crianças, nós vamos orar pelas crianças. Meus irmãos, hoje 2 membros da nossa igreja fazem aniversário. Uma não está, que é a irmã Cláudia, e o pastor Laerte. Quero chamá-lo aqui também. Vamos orar pela vida do pastor Laerte. Esse jovem, já que eu estou chamando as crianças, quem é que fica jogando futebol depois do culto lá com ela? Sai daqui pingando, irmão. Aí a Dilma chegar em casa, ele vai e senta e o suor seca, né? Aí a Dilma, vai tomar banho? Eu não estou sujo. Sim. E durante a semana, né, nós tivemos também alguns irmãos, a Juliana, as gêmeas, irmãs Célias, filhas da irmã Marli, e também o nosso irmão Alexandre, José Alexandre. Vem aqui, irmão, vem aqui, a gente vai orar por você, agradecer a Deus pela sua vida, né? Irmão José Alexandre, né? Eu faço amanhã. Amanhã, eu faço amanhã. Já estão me dando presente hoje, eu estou recebendo, né? Gente, recebo, né? Eu vou pedir, chamar o pastor Jonathan para orar aqui, né? Agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes da semana, né? E também pedindo a bênção de Deus sobre eles e sobre as crianças. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos nessa manhã em Teu santo nome, Pai. Porque tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós louvamos, é para o louvor e a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida dos aniversariantes, porque o Senhor derramou as Tuas bênçãos e tem sustentado com as Tuas mãos poderosas, e por isso eles têm completado mais um ano de vida. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e tem cuidado de cada um, todos os dias. Senhor, nós também te pedimos por essas crianças. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque elas estão aqui, Pai. Porque certa vez Jesus nos disse que o reino de Deus é delas. Senhor, o Teu reino são das crianças, porque se nós queremos entrar no Teu reino, nós devemos ser como crianças. Ó Senhor, que essas crianças possam crescer, não só em estatura, mas em graça e em comunhão com o Senhor. Abençoa, Pai, as suas famílias, os seus familiares. Abençoa, Pai, os seus pais, para que possam sempre ensinar os Teus retos caminhos a elas. Senhor, abençoa a Tua igreja.
que nós possamos abençoar a vida dessas crianças. Ó Senhor, graças te damos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito entre nós. E que essa igreja venha ser um farol, Pai, que possa iluminar esse bairro. E que outras crianças também possam estar aqui. Porque nós pregaremos o Evangelho. Nós seremos fiéis àquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Parabéns, parabéns. O pastor Laerte fez 21 anos e o irmão Alexandre fez 22. Irmão, sem delongas, olha só, eu à noite, eu estarei falando, começarei uma série sobre batalha espiritual, tá bom? Então, estarei falando à noite sobre batalha espiritual. Pela manhã, estarei trazendo alguma coisa relacionada para esclarecer o entendimento dos irmãos, alguma coisa relacionada àquilo que Deus tem falado ao nosso coração, a maneira que a gente tem trabalhado, relacionado aos pequenos grupos, à visão celular, tá bom? Então, eu creio que vai edificar muito a sua vida. E outra coisa, no boletim também eu vou dar informações. Então, leiam as pastorais, que nas pastorais vai ter também informações sobre como a gente, algumas literaturas que eu tenho usado, né, algumas coisas que eu tenho lido com relação a essa visão celular, com relação aos pequenos grupos. Então, leia para você ficar inteirado. Vocês, não sei quantos já perceberam, né? Meu rosto ficou pequeno. Aí teve um irmão, né? Eu perguntei, assim, cheguei num grupo, aí o irmão virou e falou: "Ih, pastor, tá diferente." Aí o outro, depois de estar um tempão comigo, falou assim: "Ih, eu nem reparei, é mesmo." É assim que acontece. Não sei se vocês viraram um para o outro agora e falaram: "É mesmo, eu nem reparei." Né? Então, é assim mesmo. Irmãos, mudanças acontecem assim, foi proposital. Mudanças acontecem assim. Entende? Se eu chegasse aqui com a cara limpa, vocês iam perceber, ia impactar. Entende? Então, mudanças reais, assim, ela é aos poucos. Você vê, antigamente aqui na igreja, não tinha nada aqui, tinham 4 cadeiras, quantos se lembram? Vocês dão falta delas? Alguém tem saudade delas? Entende? Mas não foram tiradas assim que eu cheguei, acabou, não quero mais cadeira, foi assim? Não, aconteceu, a gente nem deu falta delas, né? Então, e a gente vê que existem coisas na nossa vida que não são necessárias, mas que se a gente tirar de uma hora para outra, vai causar um desconforto, alguma coisa. Mudanças acontecem assim também, irmão, é esse processo de igreja em células, pequenos grupos, né? Toda mudança que acontece, se a gente chegar, assim, a gente vai provocar desconforto, e Deus não trata assim. A gente tem que ser radical com o pecado, certo? Com o pecado a gente tem que solar, sai para lá pecado, está repreendido, eu não quero isso para a minha vida. Mas mudanças, elas são paulatinas, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, entendeu? E é assim que a gente vai, tem um processo, a gente tem que respeitar os processos, né? Nós já entendemos, e aí cada domingo eu estou colocando a foto de uma célula, sugerindo, conforme eu falei no domingo passado, Deus tinha falado já, a gente coloca foto de gente que a gente nem conhece aqui, tinha uma foto que viu um tempão de gente que a gente nem conhece, e a irmã Eliane chegou para mim e falou: "Pastor, podia colocar a foto dos grupos da igreja, as células da igreja." Eu falei: "Tá aí, Deus confirmou, amém." Aí eu aceitei a ideia da irmã. É assim, irmão, a gente tem que ter ideias, e compartilhar as ideias, vamos compartilhar para a gente fazer melhor, amém? E é isso, aí você vê aí, ó,
isso aí, esse texto da parte cinza do boletim não muda, é a importância das células, está aí você vai ver o que acontece nas células. Aí embaixo tem a foto. Agora, você conhece esses integrantes da foto? Aí eu vejo, chego na igreja, pego o boletim, aí eu aqui, né? Domingo que vem vai ser outro grupo, né? Então tem aí, irmão, hoje nós temos uma visão, essa visão, a gente está tratando da visão e a missão da igreja ainda, né? E tem a pastoral, leia a pastoral com calma em casa. Isso aí pode ser até um estudo bíblico que você pode dar, fruto das leituras que eu tenho feito. Se não for bíblico, você vai falar: pastor, isso aqui não é bíblico. Aí você pode me repreender sem problema nenhum, tá bom? Bom, irmãos, eu quero falar sobre o tema de hoje, sem mais delongas, sobre uma igreja que cresce, mas que fecha as portas do fundo. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja que cresce e que fecha as portas do fundo é uma igreja onde pessoas vão sendo salvas, mas que elas não vão embora. Quantas pessoas, às vezes, a gente evangeliza, elas se convertem e daqui a pouco elas vão embora. Então a gente precisa consolidar essas pessoas, porque às vezes, aí eu não coloco a culpa em vocês não, irmão, a culpa é minha, a culpa é do líder. O líder não está vendo estratégia para poder fechar a porta dos fundos, para que ninguém mais saia. Então a gente precisa de estratégias, e a Bíblia, ela nos dá estratégias. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 41. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Como então a gente vai crescer, porque a nossa igreja vai crescer, a nossa igreja está crescendo, amém? Está crescendo, mas a gente não pode mais deixar a porta dos fundos aberta para o povo ir embora. Tem que consolidar esse povo. E como a gente vai fazer isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 2, versículo 41 até o 47. Diz a palavra de Deus: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Eu vou pedir a você nesse momento para fazer uma oração, e a oração que eu quero que você faça é para Deus falar contigo. Senhor, fala comigo a tua vontade, aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo, ó Deus, que não seja dele, mas que seja do Senhor, que isso se confirme no meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Faça a sua oração, faça nesse momento. Amém? Amém, amém. Irmãos,
Nós estamos diante de um texto que surgiu um problema. Na verdade, 2 problemas que eu vou pontuar. Aqui, o primeiro problema é pregar o evangelho no meio de um povo escarnecedor. Pregar o evangelho no meio de um povo que zomba, que zoa com a manifestação sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lidar com esse tipo de gente, pregar para esse tipo de gente, esclarecer as coisas para esse tipo de gente. Atos 2,15 mostra isso, pessoal da mídia. Atos 2,15 mostra isso. Olha só, Pedro, o Espírito Santo, a promessa veio. Pedro, aí diante o povo falando línguas estranhas ali, cada um falando no seu próprio idioma, a língua estranha era essa. O povo que estava reunido começou a falar que eles estavam bêbados, começaram a zombar, começaram a escarnecer da manifestação poderosa da presença de Deus na vida do povo cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio, encheu aquele povo, e eles começaram a falar, cada um no seu idioma, e cada um entendia. Um exemplo assim, eu falo inglês, você não entende inglês, aí você entende na língua portuguesa, assim, irmão. Esse falar nessas línguas aqui, glossa, é isso. Eu falo alemão, mas você entende, eu estou falando em alemão e você entende na língua portuguesa, mas eu estou falando em alemão. Que coisa! Cada um falava na sua própria língua e entendia na sua própria língua o que o outro falava na língua dele. Isso, manifestação da presença de Deus. Enquanto isso acontece, onde houve a manifestação, ali também, naquele momento, houve escárnio, houve zombaria. Estão chapados, estão bêbados. Pedro então se posicionou diante dessas pessoas, com ousadia, cheio de ousadia. Ele se posicionou diante dos zombadores, diante dos escarnecedores, e expôs então a palavra de Deus, o Evangelho, expôs as promessas de Deus, apresentando para aquele povo que Jesus é o Senhor e Salvador. Pedro falou: estes homens não estão embriagados. Assim, o que vocês estão pensando, vocês estão equivocados, eles não estão embriagados. Foi a palavra de Pedro, e aí Pedro vai e expõe a palavra de Deus, expõe o Evangelho, expõe as promessas de Deus, apresentando que Jesus é o Salvador. Capítulo 2, do versículo 17 ao 21, Pedro apresenta as promessas. Em seguida, do 17 ao 21, ele vai apresentando as promessas. Em seguida, ele apresentou quem era Jesus, que eles mataram. Pedro vai e apresenta quem era Jesus, o que Jesus fez, ele apresenta para aquele povo, e o que Deus fez em Jesus. Dos versículos 22 até o 36, depois você vai fazer essa leitura, Pedro fez o convite. No versículo 36, até o 36, aí ele apresenta Jesus, e do 37 em diante, o povo ouviu o que Pedro falou,
a mensagem de Pedro sobre o Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, que era necessário ele passar por aquelas coisas, que eles mataram o Messias, mas que Deus havia ressuscitado Jesus, o Filho de Deus. E chega no versículo, então, no versículo 37, depois de ouvirem o discurso de Pedro, eles perguntam, ouviram, o que a gente vai fazer agora então, irmãos? Eles ouviram Pedro falando. E o resultado de Pedro se posicionar diante dos escarnecedores, diante dos zombadores, que zombavam dos irmãos que estavam cheios do Espírito Santo, zombaram da manifestação da presença de Deus. O resultado deste homem, Pedro, se posicionar diante deles foi que eles ouviram o Evangelho, o Espírito Santo fez a obra, despertou neles a necessidade deles, ao ponto de no versículo 37, eles perguntarem a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? O que faremos? E no versículo 41, do 37 ao 41, Pedro manda o povo se arrepender, crer em Jesus, ser batizado. Pedro faz o discipulado ali. E no versículo 40, salvai-vos dessa geração incrédula, perversa. E 3.000 pessoas foram acrescentadas. 3.000 pessoas. Eu falo, caramba, Pedro, aí, não é brincadeira não. Que inveja. Que inveja. O cara pregou 3.000 pessoas. 3.000 almas foram acrescentadas. O primeiro problema que a gente vê aqui é que é pregar no meio de povo que zomba, é pregar no meio de povo que escarnece, que despreza a presença de Deus. Isso é um desafio que Pedro encontrou. Aí surge um outro problema. Tudo bem, Pedro afrontou, esclareceu, 3.000 almas convertidas. Agora surge outro problema. Onde vamos agregar toda essa gente, sem perder nenhuma delas? Surge um outro problema. Primeiro problema é enfrentar, não se intimidar. Pedro não se intimidou diante dos zombadores. Houve uma grande colheita? Houve. Mas agora, onde colocar esses 3.000? Onde colocar esses 3.000? A solução que eles encontraram foi: eles passaram a se reunir aonde? O texto bíblico fala: no templo e nas casas. E perseveraram nisso. Solução que a igreja primitiva encontrou. Permanecer, perseverar, se reunindo no templo e nas casas. Foi o que eles encontraram. O que a Bíblia ensinou aqui, registrou o que aconteceu. Até agora eu só estou falando o que aconteceu lá naquele tempo. E aí, meus irmãos, quais são os problemas semelhantes que nós encontramos no nosso próprio tempo, que a gente pode relacionar com os problemas que Pedro, que a igreja primitiva encontrou? Muitas vezes, irmãos, nós encontramos as mesmas dificuldades. Muitas vezes, você está cheio do Espírito Santo, quer fazer a vontade de Deus, e as pessoas não entendem você, não entendem, e vão zombar de você, vão escarnecer de você.
vão escarnecer da manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. E geralmente, esperar isso do mundo, a gente vai esperar, não é verdade? O mundo vai escarnecer de nós. Mas estava reunido, essa turma aqui, estava reunida num lugar onde o povo era crente. E o pior de tudo é ser escarnecido e zombado pelos crentes. É esse conflito, essa dificuldade que nós encontramos também no nosso tempo. Você dedicando-se a Deus, buscando a Deus, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Irmão, a manifestação de Deus na sua vida vai ser real, vai ser visível. Mas pode acreditar, vai se levantar pessoas que vão zombar de você, vão escarnecer de você. Isso é um problema também que a gente encontra no nosso tempo. Vão desprezar você. Eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente. De crente. Você está cheio do Espírito Santo. Há a manifestação visível da presença de Deus na sua vida. E vão ter pessoas que vão falar mal de você, vão zombar de você, vão escarnecer de você, vão fazer pouco caso de você. Não está batendo muito bem não. Você, fulano, está bem não. Vocês entendem isso? Problemas também que nós encontramos no nosso tempo. Quando somos escarnecidos ou zombados por causa de uma experiência que temos com Deus, meus irmãos, você diante da manifestação da presença de Deus na sua vida, você vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, o problema que a gente, quando não sabe lidar com isso, a tendência é desistirmos do que Deus tem para nós, é desistirmos do propósito de Deus para a nossa vida, é desanimarmos, é esquecer das promessas de Deus. Essa é a tendência, porque você está cheio do Espírito Santo, está buscando glorificar a Deus, quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, e as pessoas estão zombando de vocês, as pessoas estão escarnecendo de vocês, da vida de vocês. Eu estou falando, não estou falando de ímpio, estou falando de crentes. Vão falar que você quer ser melhor do que todo mundo. Não é melhor, que você quer que o reino cresça, você quer que o evangelho seja espalhado. E se você der ouvidos para essas pessoas, a tendência vai ser você desanimar, desistir das promessas. Imagine, está todo mundo chapado, que vergonha, olha só que vergonha. Pedro se levantou e se posicionou. Entende? Pedro não foi covarde, foi com ousadia e falou diante do povo. Você vai sofrer escárnio, você vai sofrer zombaria, não vão considerar a sua vida, porque você se consagra a Jesus, consagra a sua vida a Jesus, consagra a sua vida a Deus, você está exalando Jesus, as pessoas vão olhar para você, só fala de Jesus, não pense em outra coisa, por quê? Vão zombar de você, e nessa zombaria você pode desanimar, você pode desistir. Esse é o problema que surge. Então, comparando o problema do passado com o problema no presente, essa realidade também existe no nosso tempo. E outra, se você se posicionar, você vai expor o evangelho, você vai falar de Jesus, que é o que você vê, você vive para isso. Na sua vida não tem outro sentido senão viver para Jesus. O que? Eu tenho que largar tudo? Não, eu vou parar de trabalhar, que eu vou viver para Jesus. Não é isso. Você vai viver para Jesus no seu trabalho, na sua família, sendo um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um servo melhor no seu trabalho. Você vai fazer as obras ali como se estivesse fazendo para o Senhor. Entende? Mas aí, nisso tudo, quando você deseja ser assim como Jesus, não estava nem na mensagem, isso aqui eu pensei que eu ia encontrar o outro painel, mas aí já que está aqui, para ser assim como Jesus, para ser assim como Jesus,
Você vai anunciar, porque Jesus é a razão da sua vida. Jesus é a razão da... Você está chato, só fala... Menina, você está muito chata, só fala nisso, só fala de Jesus, não tem outro assunto não, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre futebol, só fala de Jesus, é a razão da sua vida, é o que ocupa a sua mente. Vão zombar de você, você fala, sua boca vai falar, o teu coração está cheio. Se teu coração estiver cheio de Jesus, você vai falar de quem? De Jesus. De Jesus. Então surgiu esse problema, e tem esses problemas no nosso tempo também. Vão zombar de você, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E quando é um ímpio, você espera o que do ímpio? Isso aí mesmo. Mas do crente zombar de você, não, tem alguma coisa errada, mas aí você se posiciona. Esse é um problema. O segundo problema que eu vejo é, você vai se posicionar, e diante da sua posição, muitos vão se converter. Se cada um de nós daqui da igreja nos posicionarmos, diante dos escárnios, que a gente sofre do mundo e do próprio povo de Deus também, e a gente prosseguir e perseverar, Jesus vai ser glorificado. E já pensou, você falar e 3.000 se converter? Quando eu falei, que inveja de Pedro. Vamos falar em inveja santa, não tem inveja santa, inveja é obra da carne, irmão. Mas o cara pregou, 3.000 se rendeu, e não tinha nem microfone, caramba! Como assim? 3.000 almas foram agregadas. E aí, onde a gente vai colocar esse povo? Nossa igreja vai crescer, irmão, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vai, através da nossa vida, através da nossa posição. Vidas estão se rendendo. Nós vimos o irmão Alexandre, seu Alexandre, se rendendo a Jesus, o Bruno se rendendo a Jesus nas celas. As pessoas estão se rendendo a Jesus. Nossa igreja vai crescer, está crescendo. Faremos a festa nas águas, o batismo desses irmãos, faremos, porque eles vão compreender que esse é o propósito de Deus para a vida deles. Mas a gente não pode permitir que eles saiam pelos fundos. A gente precisa fechar a porta dos fundos. Vai crescer, está crescendo, vai crescer, crescer. Mas a gente vai precisar fechar a porta dos fundos. É isso. Nós vamos precisar. Onde nós vamos colocar essas pessoas? E daí então, precisamos de uma estratégia. E qual foi a estratégia que eles usaram? Qual foi a estratégia que Deus usa? Aqui, como Deus se manifesta presente aqui nesse texto? Qual a manifestação da presença de Deus, da ação de Deus, aqui em Atos 2, que esse povo se converte? A estratégia foi perseverar no Evangelho, só isso. A estratégia é essa, perseverar no Evangelho. Eles perseveraram no Evangelho, e naquele momento, por meio do seu Espírito que veio sobre os crentes que estavam em Jerusalém, Deus operou. O Espírito do Senhor veio sobre os crentes que estavam reunidos em Jerusalém. Deus operou, perseverando no Evangelho, o Espírito do Senhor veio sobre eles ali. Houve ali um derramamento do Espírito. O Espírito Santo veio sobre eles, e essa manifestação foi uma promessa de Deus que se cumpriu. E aí eu peço ajuda aos irmãos da mídia, só para a gente confirmar essa promessa, essa descida, essa vinda do Espírito Santo. Foi uma promessa feita no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, promessa, Joel. Os irmãos podem ler, por favor?
promessa, foi feita, Deus fez essa promessa lá no Antigo Testamento, e a promessa se cumpre aqui no Novo Testamento em Atos 2, essa promessa que foi confirmada por Jesus em João 7, 38 e 39, olha o que diz João 7, 38 e 39, diga aí, pode, João 7, 38 e 39, podem ler por favor? Deixa aí, entende? Jesus falando, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, o Espírito Santo na vida de todo aquele que crê nele, seria uma realidade, sendo que esse Espírito ainda não tinha vindo, é uma promessa que foi confirmada por Jesus, promessa de Joel, está sendo confirmada por Jesus, e também ele dá o ultimato em Atos 1:9, leia aí, bota aí, Atos 1:8, Atos 1:8, Jesus então confirma a promessa. Jesus fala para o povo não se sair de Jerusalém, se reunir, ficar em Jerusalém, que desceria, o Espírito viria sobre eles, para que eles fossem testemunhas. E esse Espírito veio, no momento aqui, em Jerusalém, no texto de Atos 2, o Espírito, a manifestação da presença de Deus. E aí, irmão, creia nisso. Onde há manifestação da presença de Deus, ali também se cumpre suas promessas. Onde há manifestação da presença de Deus, ali também há o cumprimento de suas promessas. Ali houve a manifestação, houve o cumprimento, testemunhas, receberam o Espírito, começou a promessa a se cumprir. Serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Pedro começou a pregar, 3.000 se converteram. Uau! Cumprimento da promessa. Onde há manifestação da presença de Deus, também há cumprimento da promessa. Uma célula, um pequeno grupo, uma célula, onde há manifestação da presença de Deus, há salvação, há cura, há libertação. Vai ter o dia que eu vou chamar alguns irmãos para dar testemunhos sobre o que tem acontecido nas células. Tem pessoas que estão sendo curadas, tem pessoas que estão sendo salvas, tem pessoas que estão sendo libertas, tem pessoas que estão sendo renovadas, fortalecidas. Deus está operando. Onde há manifestação da presença de Deus, ali há cumprimento da sua promessa. E daí então vem a ação de Deus no nosso mundo hoje. Como Deus está agindo no mundo hoje. A gente viu isso aqui no passado, tudo no passado, mas e hoje? Irmãos, Deus não mudou. O mesmo Deus que operou aqui, manifestou aqui, Ele continua manifestando hoje. Deus não mudou. A palavra de Deus também não mudou. Não mudou. As pessoas que um dia experimentaram a promessa do Espírito Santo de Deus, que receberam essa promessa por confessarem Jesus, compreenderem e entenderem que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas, que foram alcançadas por confiarem em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, por meio da pregação da palavra de Deus,
Essas pessoas, elas foram colocadas na sua vida, irmão. Um dia, houve alguém que experimentou essa promessa do Espírito Santo, da presença de Deus na vida, que reconheceu Jesus como Salvador e Senhor. Alguém anunciou para elas a palavra de Deus, o Evangelho. Alguém anunciou para elas. E elas foram colocadas em nossas vidas. Alguém, para você estar aqui neste dia, alguém salvo por Jesus, cheio do Espírito Santo, foi colocado na sua vida. Você já agradeceu a Deus por ela? Alguém foi colocado na sua vida. O Deus que operou no passado é o mesmo Deus que continua operando hoje. Essas pessoas foram colocadas na nossa vida, elas entraram na nossa história, para também compartilhar a verdade do céu com a gente, a salvação em Jesus, para todos nós que somos pecadores. E aí nós fomos alcançados, e recebemos também a promessa de Deus, o Espírito Santo, para continuar a obra que Ele começou lá, no início, lá em Atos, para continuar essa obra em nós. Deus está agindo no mundo por meio dessas pessoas, Deus está agindo no mundo por meio da nossa vida. Se nós continuarmos firmes, pregando o Evangelho, eu creio, irmão, Deus manifestará o seu poder, Deus manifestará a sua presença, as pessoas se converterão mesmo, as pessoas serão transformadas. Mas aí surge a pergunta: o que vamos fazer com elas? O que vamos fazer com elas? Imagine essa igreja aqui, sem espaço para pessoas durante o culto. Imagine as pessoas, a igreja crescendo e não tem mais espaço durante o culto. Imagine. Será que essas pessoas perseverarão firmes ou não? Como nós vamos manter essas pessoas vivendo os propósitos de Deus? Como os irmãos da igreja em Atos fizeram? Como continuar crescendo sem deixar que as pessoas se afastam, sumam, desistem? Como continuar crescendo sem permitir isso? Como continuar crescendo fechando as portas do fundo? Eu estou encerrando. Eu aprendi, eu li um pastor falando, já estou chegando no final, já estou concluindo. E aí ele falou assim, sabe, quando um pastor chega e fala: "Ô irmão, concluindo", vocês sabem o que isso significa? Isso não quer dizer nada. Não, mas concluindo, eu estou concluindo, que eu vou concluir com 4 situações que a gente precisa fazer para a gente não desanimar diante das afrontas e fechar as portas do fundo diante do crescimento exponencial que Deus vai fazer. O que a gente precisa? Como a gente vai viver assim? Primeiro, acredite. Acredite na estratégia do Evangelho. A estratégia do Evangelho é simples, é anunciar Jesus. Acredite na estratégia do Evangelho. Fala aí para o teu irmão, fala para alguém aí que está contigo aí, fala: acredite na estratégia do Evangelho. Para as pessoas não se perderem, para eu não desanimar diante das afrontas, eu preciso acreditar na estratégia do Evangelho. Diante de qualquer oposição que se levantar contra você, diante de qualquer escárnio, zombaria, o que vai levar as pessoas ao arrependimento, irmão, não é o que você acha, é o Evangelho, que foi o que Pedro fez.
Pedro não se permitiu ser conduzido pela carne. Ele simplesmente, diante da afronta, diante do escárnio, ele anunciou o Evangelho, ele apresentou Jesus. Ele apresentou Jesus. E eles perguntaram a Pedro, que pregou o Evangelho: o que faremos então? Viu, diante dos escárnios, o que faremos? Pedro anunciou arrependimento e salvação. E eles aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados. Irmãos, a mensagem do Evangelho não mudou. A gente não precisa colocar nada, não precisa colocar mais chocolate no Evangelho, não precisa colocar mais uva, mais morango. Irmão, a mensagem é a mesma, a palavra é a mesma. A mensagem não mudou. Então, como a igreja vai crescer, a gente não vai permitir que elas se percam, as vidas que se renderem se percam. E aí, não vamos nos permitir desanimar diante das afrontas. Creia, acredite na estratégia do Evangelho. É o Evangelho que a gente precisa anunciar. Segundo lugar, prepare-se para o avivamento. Nós precisamos nos preparar para isso. Avivamento, irmão. Veja o que Deus fez com Pedro e o povo que estava em Jerusalém. O que Deus fez com Pedro e o povo? Pedro se posicionou, o povo creu. Deus realizou o avivamento. Avivamentos genuínos, ele implica em grandes manifestações de salvação espiritual. Avivamento não é bater palma, que igreja avivada, todo mundo bate palma, todo mundo pula. Isso não é avivamento. Avivamento implica em manifestação de salvação espiritual. Você pode ter alegria, né? Mas se não tiver salvação, não é avivamento. A pessoa pode ficar alegre, mas se não tiver salvação, não é avivamento. Então, pense nisso. Pense nisso. Avivamento genuíno tem de implicar grandes manifestações da presença de Deus, de salvação, tá bom? Eu vou, em terceiro lugar, aí, o que aconteceu com Pedro? 3.000 almas se converteram. Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Então se prepare para o avivamento. Você está preparado para o avivamento, irmão? Mas para isso, tem que ter fé. Para ter avivamento, é necessário fé e visão. Sem isso não tem como. Fé e visão, acreditar naquilo que Deus está revelando. Só vê a revelação de Deus, é isso. Então, prepare-se para o avivamento. Em terceiro lugar, acredite prepare-se para a colheita. Como a gente vai fechar as portas do fundo, a gente vai crescer fechando as portas do fundo e não permitindo que as afrontas nos desanimem. Prepare-se para a colheita, porque a gente vai crescer. A palavra, no versículo 46 e 47, ele diz, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Prepare-se para a colheita. E preparar para a colheita é isso. A gente precisa se preparar. E é o que a gente está fazendo. É a igreja no templo, é a igreja na casa, é percebendo a necessidade do irmão, entende? Percebendo a necessidade das pessoas. Então, irmãos, a palavra de Deus nos orienta. Há uma colheita a ser feita e vai chegar, porque é fé e visão. Fé e visão. Visão de Deus, não é visão humana, é visão de Deus. E a visão de Deus é: se eu fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus,
a colheita chegará. Diz o seguinte: a cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. O Senhor é que vai acrescentando. Se a gente fizer o que tem que ser feito, se a gente seguir a estratégia da igreja em Atos, a gente vai ter um crescimento. A gente vai fechar as portas do fundo. A gente vai cuidar da vida um do outro. E em terceiro e último lugar, quarto e último lugar, comece a agir, irmão. É isso. A gente tem que começar a agir. Primeiro, acredite na estratégia do Evangelho. O Evangelho basta. Segundo, prepare-se para o avivamento. Tem que se preparar. O avivamento, quando você toma posição, se prepara, Deus vai realizar o avivamento, creia nisso, vidas se converterão. Terceiro, prepare-se para a colheita. A gente tem que estar preparado para receber. A gente precisa estar preparado para receber, porque o Senhor vai acrescentar. E em último lugar, comece a agir. A gente tem que começar a agir. A nós foi dado o Evangelho, a nós foi dado o Espírito Santo, a nós foi dada a estratégia. O que você acha que você precisa mais para agir e ver a multidão de pessoas sendo levadas a Jesus, como aconteceu com Pedro? O que você acha que você precisa mais? Se já foi dado a você tudo que você precisa, foi dado o Evangelho, foi dado o Espírito de Deus. Irmãos, eles receberam o Evangelho de Jesus, a sua obra redentora, e Pedro anunciou o Evangelho. Eles receberam o Espírito Santo, a promessa que Jesus fez em Atos 1:8, e foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam a estratégia e desenvolveram. Jesus operava com poder no templo e nas casas. No templo ele ensinava, arrumava as coisas que estavam bagunçadas. No templo Jesus ensinava e arrumava as coisas que estavam bagunçadas. Nas casas havia manifestação de salvação. Nas casas havia manifestação de cura. Nas casas e nas ruas. Não acontecia no templo. Você vê algum milagre no templo? Você já parou para pensar isso? Você já viu algum milagre sendo falado no templo? Não. O tanque de Betesda não ficava no templo. Não tinha milagre no templo. Milagre era na rua e nas casas. Entende? Jesus nos deu a estratégia. Jesus curou um paralítico numa casa. Mandou o cara andar diante da dificuldade numa casa. Jesus salvou Zaqueu numa casa, com a presença dele numa casa. Jesus curou a sogra de Pedro. Não. Jesus, leva a sua sogra para o templo. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus foi na casa. Jesus ressuscitou uma menina diante do escárnio de muitas pessoas, na casa. Foi na casa que havia manifestação da presença gloriosa, do poder salvador, transformador, curador, libertador de Jesus. Era na casa, era nas ruas, não era no templo. Irmãos, leve as pessoas aonde Jesus está, ou leve Jesus aonde essas pessoas estão. Diariamente havia evangelismo nas casas, conforme eu falei aqui. Irmãos, aqui o templo é um lugar de ensino, aqui o templo é um lugar de culto, aqui no templo é um lugar de entrega, aqui no templo é um lugar de adoração a Deus. Mas olha ao seu redor e veja se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus. Olha aqui, tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus? Olha, eu quero que vocês olhem. Tem alguém, você consegue enxergar alguém aqui que ainda não teve encontro com Jesus? Todos que aqui estão tiveram encontro com Jesus. Todos vocês. Todos aqui que estão são crentes. Tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Cristo? Tem alguém? Você consegue ver?
Aí eu te faço uma outra pergunta: onde estão essas pessoas? Onde elas estão? Onde elas estão? Então, o que aprendemos com Jesus? É que essas pessoas estão nas ruas, essas pessoas estão nas casas, e é lá que nós vamos alcançá-las para Jesus. Para crescer e não perder ninguém, precisamos começar a agir. Se ponha de pé nesse momento, nós vamos orar. Se ponha de pé aí onde você está nesse momento, que nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse e peça a Deus para acreditar. Senhor, que eu possa acreditar na estratégia do Evangelho, Senhor. A Tua palavra não muda. Peça ao Senhor, acredite na estratégia do Evangelho, que é o Evangelho que é libertador, é o Evangelho que vai salvar e transformar a vida das pessoas. Não é sobre nós, meus irmãos, é sobre Jesus. Peça a Ele, Senhor, que eu possa acreditar na estratégia. Faça a sua oração, que eu possa acreditar na estratégia do Evangelho. Ore também acreditando em um grande avivamento, uma multidão de pessoas se convertendo a Jesus, se ajoelhando, se dobrando a Jesus, ao poder de Jesus, ao senhorio de Jesus. Ore se preparando, peça a Deus, acredite nesse grande avivamento e se prepare para isso. Fala, Senhor, que eu possa me preparar para esse momento. Eu vou me preparar para esse momento. Ore acreditando também em uma grande colheita, que Deus vai te ajudar. Deus vai usar a sua vida para fazer as colheitas, para colher esses frutos, essas vidas que serão salvas. E por isso você vai orar: eu vou me preparar para isso, Senhor. E ore, Senhor, com o desejo de agir. É a sua oração. Ore por essas 4 coisas: acreditando no Evangelho, que ele é suficiente, que você já tem o que você precisa. Ore acreditando no avivamento, que Deus vai usar a sua vida, que muitas vidas serão salvas ao anunciar o Evangelho, por meio da sua vida. Ore para a colheita, porque Deus vai acrescentar, e Deus vai te colocar no lugar certo, para você fazer a colheita desse fruto, para que ele não se perca. E ore para você começar a agir, para Deus começar a usar a sua vida, para que você veja uma multidão de pessoas sendo levadas a Jesus, preparadas por Jesus, através da sua vida, para servir a Jesus. Senhor, nós estamos aqui e agradecemos pela Tua presença no nosso meio, falando ao nosso coração, nessa manhã nos mostrando a estratégia, que o Evangelho é suficiente, a Tua palavra não mudou, e que somente o Evangelho pode salvar. Oro também nesse momento, Senhor, por um avivamento, porque eu creio, se nós começarmos a anunciar o Evangelho, mesmo diante dos escárnios, diante da oposição, ó Deus, vidas, uma multidão será levada à Tua presença e se converterá, vidas serão salvas. Que nós venhamos nos preparar para isso, Senhor. Que nós venhamos também crer, Senhor, numa grande colheita e nos preparar para ela. E estamos nos preparando. Estamos aprendendo no templo.
Estamos adorando no templo e também nas casas, onde o teu amor também tem sido levado, a salvação tem sido levada, vidas estão, ó Pai, desfrutando da manifestação da tua presença. Abençoe, Deus, as células da tua igreja, e que nós venhamos também começar a agir de acordo com a tua vontade, assim como a igreja do início, ela agiu, e é disso que nós precisamos. Pedimos a tua bênção, a tua aprovação, e que a nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da tua presença. Que o Senhor abençoe, Pai, cada vida aqui representada, cada família, Pai, dando o que cada um necessita, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, irmão, estamos encerrados. Não saia sem dar um abraço, cumprimentar algum irmão, 2 ou 3, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.